Nesse vídeo eu vou tirar a curiosidade de alguns inscritos do canal aí e mesmo clientes meus aí que quando vem meu desktop ou o meu notebook, ou mesmo os Macs que eu instalo e tal, por que eu tenho essa barra superior aqui cheia dessas coisinhas aí mostrando qualquer coisa, em vez de só ter aquele relógio, essa parte aqui, né? Do relógio e tal. Isso aqui é um aplicativo que fica mostrando informações do sistema e que todo usuário deveria, inclusive do Windows e do Linux, deveria ter na sua máquina. Porque normalmente o que o usuário faz? Ele pega a máquina, usa, não sabe o que está acontecendo com o processador dele, não sabe o que está acontecendo com o disco, não sabe o que está acontecendo com nada. E esse tipo de programa aqui, ele mostra para vocês o que pode estar acontecendo com a sua máquina, porque ela está reiniciando. É claro que tem que ter um certo grau de conhecimento para identificar esses problemas no caso, né? Então, por exemplo, esse programa aqui, ele se chama iStats, que é esse daqui. Não, nesse não. Stats Menu. Né? Você tem aqui como colocar a parte de CPU, memória, disco, rede, sensores, no caso seria temperatura e ventilador, né? Bateria e power se for notebook e tal, e ele fica aparecendo aqui para você. Então aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho o uso da CPU, aqui é o uso da minha memória RAM, a fria e a utilizada, aí aqui é a quantidade em porcentagem da memória. Aqui eu tenho a parte de disco, né, de escrita e leitura, e aqui o HD, no caso aqui eu estou usando o HD normal. 27% já está ocupado. Aqui é a minha net, a velocidade de download e upload, e aqui é o sensor da placa-mãe que está mostrando que o meu processador está em 42 graus. O que isso interessa para o usuário? Muitas vezes quando a gente está usando o computador, ele simplesmente parece que para de responder, só o mouse fica mexendo, você olha lá no LEDzinho do HD e você vê que ele está ligado o tempo todo e você não sabe por quê. Se o computador travou, se ele está muito ocupado que não consegue fazer essas coisas. Então, o que pode fazer o computador ficar ocupadão? Ficar sem memória RAM e ter que ficar escrevendo as coisas lá no arquivo de paginação, isso no caso do Windows, que no Linux e no Mac seria a partição swap, né? O disco pode estar ocupado com o sistema sendo escrito e lido muitas vezes, principalmente quando você faz cópia de arquivos muito grandes aí de um disco para o outro, de um local para o outro. E numa situação dessa de travada, o que o usuário mais costuma fazer é dar aquela dedada no reset para a máquina voltar ao normal. O problema é que quando você está fazendo algum tipo de atividade que, se você meter o dedão, você vai perder tudo, não é uma boa. Então o que faz esses programas aqui? Ele fica de olho no que está acontecendo com o seu computador. Ele não vai dizer para você o que está de errado, só o que está acontecendo. Então quando você vê que a CPU está 100%, né, ou que a sua memória RAM está em 99%, 80% de uso, então está acontecendo alguma coisa no seu sistema aí que está deixando a máquina tão ocupada a ponto dela parar de responder. Aqui, a parte de temperatura é a mais óbvia, né? É ficar olhando aí qual é a temperatura do seu processador. É bom até pesquisar na internet qual é o máximo que o seu processador aguenta, porque hoje em dia as placas-mães, os próprios processadores, quando eles chegam numa determinada temperatura programada lá no setup da máquina, ele acaba entrando naquele chamado modo throttling, em que o próprio processador ele diminui a sua velocidade de clock para tentar diminuir também a temperatura do próprio processador, para ele acabar não queimando por superaquecimento. E aqui a net é para ficar de olho também na velocidade das coisas que eu baixo aí, para também ver que se eu estou pagando tudo bonitinho pelo que a operadora me oferece. Então esse iStats aqui ele é um programa legal de se ter, apesar dele ser pago. Mas é baratinho, custa o quê? 30, 40 pratas aí. E é um programa útil para você usar no seu sistema. Um segundo programa também que é interessante, que é para ficar de olho nas temperaturas do seu HD e tal. Vamos ver aqui se está aparecendo alguma coisa aqui do... Então tá aqui, macOS, VM, não sei o que tal, falou.
é esse programa aqui. É o Driver DX. Ele equivale mais ou menos ao Crystal Disk do Windows. Cadê aqui? Você tem aqui o Driver X, que ele pode ser baixado lá no site aí, que também é pago, mas é um programinha daqueles que vale a pena. E aqui, isso aqui é o Driver X, que a gente já viu aí em algum vídeo do canal. E esse tipo de programa é interessante, principalmente quando você usa disco SSD. O SSD ele tem uma forma diferente de fazer a leitura da duração do HD em relação a um disco rígido normal. Os discos SSD ele tem um chamado TBW, que é a quantidade de escritas e na verdade escritas e lidas, mas vamos lá, escritas e apagadas, que não deixa de ser um tipo de escrita, no disco, que normalmente fica em 80, 120 terabytes, e dependendo do modo em que o usuário dá o uso desse HD, o HD, a quantidade de arquivos que ele fica copiando e apagando do disco, o disco pode durar muito tempo, 5, 6 anos, ou menos tempo, 1 ano, 1 ano e meio e tal, por causa dessas atividades de gravação e escrita no disco, que é o que desgasta, é o que faz com que a duração média de um disco SSD. O disco HD, o disco rígido normal, ele usa pratos ópticos e optomagnéticos e tal, mas tem aquele problema de mecânico, que qualquer balançadinho que você der no notebook, com ele funcionando e tal, é possível dos braços de leitura bater no disco e arranhar, e você perde o HD. Já no SSD não tem esse problema, são memórias do tipo memória RAM, só que não é daquelas que quando você desliga o computador o conteúdo apaga. A gravação é feita por capacitores e transistores e tal dentro do próprio disco aí, e essas leituras e apagamentos, apagamento de arquivos e tal, ele faz com que haja um desgaste nesse sistema de estrutura de manipulação dos dados que vão ficar gravados no disco, e é isso aí que dá o tal do lifetime para um disco SSD comum. Então aqui, por exemplo, você tem aqui o Driver X, você tem aqui, ele diz aqui mais ou menos como é que está a situação do computador e tal. Computador não, do disco rígido, né? É um HD de 7.200 rotações. Aqui são os indicadores de saúde e tal, tudo bonitinho. Não teve nenhum erro. Teve um teste aqui que foi completado e não teve nenhum erro. Então isso aqui são 2 programas que é legal de se ter no macOS e também no Windows, usando as suas ferramentas equivalentes, né? O Driver DX para Mac e o Crystal Disk Info para o Windows, no caso. Linux também tem umas versões aí via Desklets e Conk, por exemplo, que você pode colocar no desktop. Então tudo isso aqui é interessante. Esse tipo de monitoramento já deveria vir junto dos sistemas operacionais aí, para o usuário ter um controle, pelo menos de temperatura, do seu hardware. Mas, infelizmente, você tem que usar programas externos para fazer isso aí. No caso do Windows, aí você tem o HW Monitor, que faz essa situação. Ele monitora todos os componentes do sistema, placa-mãe, memória, vê consumo dos processadores e tal, e você pode fazer com que os ícones apareçam no desktop, né? Desktop não, na barra de tarefas do Windows, e assim você tem uma visão sempre, às vezes não tão precisa, mas constante, do que está acontecendo com a sua máquina aí. Então, por exemplo, você está com o seu computador e você faz um upgrade de um i3 para um i7 na mesma placa-mãe, mas não troca o processador. É grande a possibilidade desse cooler que veio no i3 não dar conta do seu i7 que você colocou, que tem que ser da mesma geração do processador anterior. Então você está usando o computador, não tem nenhuma indicação do que está acontecendo, de repente a máquina apaga, ou reinicia, ou fica escutando barulhinho no gabinete, e você não sabe o que é. Então, com um programa desse de monitoramento de temperatura, você já saberia que o seu processador ele está em modo de overclock,
overclocking, em modo de superaquecimento, e o chamado throttling, que é quando ele baixa o clock do processador para ele ficar mais frio, acaba não dando o resultado esperado, e a máquina não tem outra opção a não ser se desligar e ficar assim durante um certo tempo, ou então simplesmente reiniciar a máquina. Os programas travam, e o chato é que quando isso acontece muitas vezes, isso acaba danificando o processador e você fica com o sistema funcionando esquisito. O vídeo começa a funcionar em modo câmera lenta, o mouse fica mudando de posição o tempo todo. Você dá, por exemplo, você dá uma passada aqui assim, do mouse, aí você vê ele aqui, daqui a pouco ele pula para cá, aí daqui a pouco ele pula para cá, em vez de fazer esse movimento aqui, ele faz o movimento, mas o desktop está tão fodido que ele aparece nos pulos, vai fazendo esse tipo de coisa aqui, sem você ver essa passagem de um ponto para o outro, igual a gente está vendo aqui. Ele simplesmente está aqui, ele aparece aqui, e aparece aqui, e assim vai. Então, essas besteirinhas aqui eu podia ter usado menos coisa, podia ter ficado só com calorzinho, na temperatura, né? O tamanho do HD sem as informações de escrita e leitura do disco. Aqui também eu podia tirar esse negócio aqui e ficar só com CPU, mas eu gosto das informações mais completas aí, porque principalmente que eu trabalho muito com renderização de vídeo, e essas duas partes, a parte de calor, uso da memória e a escrita do disco são importantes para eu ver aí como é que está o desempenho da máquina aí, para não dar zebra nos vídeos que eventualmente eu faço. Os vídeos que eu faço para o YouTube é tudo tudo na base da sacanagem mesmo. Os vídeos são gravados comigo tossindo, peidando, batendo no microfone. Eu não tô nem aí. O problema é quando é a coisa mais, digamos assim, não tão profissional assim, mas mais comercial. Então isso aqui é um vídeo rapidinho aí, né? Então, voltando lá, 2 programas maneiros que você ter, mesmo sendo pago, né? É o Drive DX, isso para Mac. E cadê ele? E esse aqui, o iStage, que você pode baixar ou nesses torrents da vida aí, né, pelo modo normal que todo mundo gosta, né, que é o grátis, aquele já craqueado e aquela coisa toda, em vez de enfim. E se você gostou do vídeo, você já sabe, né, você assina o canal aí, mas também se não quiser assinar, não assina, que eu tô cagando para isso daí. O negócio é mais a informação que eu divulgo, e depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí. Então, valeu aí. Bom, se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal e divulgue nas redes sociais para ajudar o velho aqui. Valeu!